Se suas atitudes não demonstrarem a sua religião, não serão as suas palavras. Bom dia! Hoje é sábado, é o nosso 18º dia de live de oração. E quando eu olho para trás, eu lembro dos dias que o Senhor falou comigo: Ana, amanhã abre uma live de oração. E vocês sabem, eu já compartilhei aqui com vocês que naquele mesmo momento eu escrevi no story do meu Instagram que amanhã vai ter live. Porque se eu não tivesse feito isso, eu teria desistido. Eu sei que eu iria dormir, que no outro dia eu não ia acordar para fazer essa live às 6 horas e 7 minutos. Mas porque eu fiz, porque eu obedeci, hoje eu vejo o resultado daquilo que aconteceu há 18, 19 dias atrás. Porque a obediência, ela nos protege. Nós estamos aqui estudando o livro de Mateus, onde Jesus fala o Sermão do Monte. E é um discurso bem longo de Jesus, ele ensina muitas coisas e nós temos muito que aprender ainda. Como nós temos ainda mais, além de hoje, mais 3 dias de live de oração, nos próximos 3 dias eu quero falar de 3 princípios que Jesus ensina aqui no Sermão do Monte. O princípio de dar esmola, o princípio de orar e o princípio de jejuar. Jesus falou assim: quando você der esmola, então ele estava querendo dizer que nós vamos dar esmolas. Jesus falou: quando você orar, então ele estava querendo dizer que nós vamos orar. E Jesus falou: e quando você jejuar, ele estava querendo dizer que nós vamos jejuar. E nos próximos 3 dias eu quero trazer uma explicação sobre cada um desses princípios. Mas hoje eu quero começar com o final do Sermão da Montanha. Você conhece o Sermão da Montanha e você sabe que Jesus começou com bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí Jesus continua: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são perseguidos, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurado, felizes, 2 vezes felizes, muito felizes são aqueles. E aí Jesus dá todos a continuação desse felizes e bem-aventurados. E Tiago, no livro que ele escreveu assim: quem for um operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quem for um poderoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se você puder abrir a palavra de Deus em Tiago 1:22. Tiago 1:22. Enquanto isso, deixa eu ver quem está conosco. Bom dia, Ademar. Bom dia, Rosa. Ademar, bom dia, Andressa. Ademar, Rosa e Andressa estavam comigo agora há pouco. Mal deu tempo para a gente dormir, não é mesmo? Bom dia, Dolores. Bom dia, Alain. Bom dia, Deb. Glória a Deus pela sua vida que está aqui comigo nessa manhã para juntos buscarmos a presença de Deus. Estamos aqui para falar com o Senhor, estamos aqui para orar. Tiago 1:22 fala assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Desde o começo, quando nós estudamos o Sermão do Monte, nós vimos que Jesus lida com a autoilusão e com o autoengano. Tiago fala que existe um jeito de a gente se enganar. É ficar ouvindo e não praticar. E eu acredito que Tiago escreveu isso porque ele deve ter ouvido o discurso do Sermão do Monte, porque Jesus termina o Sermão do Monte falando exatamente a mesma coisa. Em Mateus, capítulo 7, versículo 24, Jesus fala assim no Sermão do Monte: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com um ímpeto contra aquela casa. E essa casa não caiu porque ela foi edificada sobre a rocha. É um exemplo que Jesus usa, uma casa edificada sobre a rocha. Vem a tempestade, vem os tempos difíceis, vem os ventos e essa casa não cai. Agora Jesus vai falar de uma outra casa, a partir do versículo 26, Mateus 7, 26, diz assim: e todo aquele
que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E aconteceu as mesmas coisas com o que aconteceu com a outra casa. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com um ímpeto contra aquela casa. E essa desabou. E foi grande a sua ruína, porque foi construída sobre areia. Esse exemplo prático que Jesus deu não é difícil de entender. Nós aqui em Santa Catarina estamos vivendo tempos de chuvas e sabemos muito bem o que é vir uma chuva e dar com ímpeto contra uma casa, o que é vir um vento e dar com ímpeto contra uma casa e ela desabar. Nós temos visto essa tragédia se repetindo muitas vezes nos últimos dias. Jesus coloca dois exemplos que são fáceis de entender. Uma casa com fundamento, uma casa construída sobre a rocha, e uma casa sem fundamento construído sobre a areia. E aí Jesus fala o que são essas duas casas, e ele fala que a que está sobre a rocha é aquele que ouve e a pratica. Que está sobre a areia é aquele também que ouve. Essa situação de ouvir tem sobre as duas situações. Nós não estamos falando de uma casa que ouve e pratica, e de outra que não ouve e não pratica. Nós estamos falando de uma comparação onde Jesus fala que as duas casas são como aquele que ouve. Somos nós que estamos ouvindo da palavra de Deus. A diferença entre as duas casas é a prática da palavra de Deus, é a obediência, é o obedecer. Você já conhece a brincadeirinha que nós aprendemos na escola A, B, C, D, mas na palavra nós aprendemos obedecer. Obedecer, a obediência. Lucas, quando fala essa mesma versão do Sermão do Monte, ele nos conta assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu mando? Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando vocês? E daí Lucas começa a contar a história sobre a casa construída sobre a rocha. Então o Lucas fala assim: por que vocês falam Senhor, Senhor? E aqui Jesus fala, porque aquele que ouve não pratica. Então, não estamos falando sobre falar algo ou sobre ouvir algo, mas sobre fazer algo. E assim Jesus encerra o seu discurso. Ele encerra falando sobre obediência. Ele passou um tempo falando com os discípulos. O Sermão do Monte é cumprido. E Jesus termina o Sermão do Monte falando: se você não obedecer, de nada vale o que você ouviu. Quantas coisas já temos ouvido da palavra de Deus? E eu quero te dizer que aquilo que o Espírito Santo tem tocado o seu coração para você fazer, vai e faça depressa. Se o Espírito Santo tem falado para você que você precisa consertar o relacionamento com alguém, vai e faça depressa. Ontem nós falamos no nosso culto sobre batismo, sobre 12 pedras, na qual a nossa vida deve estar fundamentada. Se o Senhor tem falado com você sobre o batismo, vai e faça depressa. Simplesmente faça. Não fica escutando, falando. Esses dias eu estava reparando na minha filha e na amiga dela que estava aqui em casa, e elas estavam fazendo brownie cookies. E elas viram um vídeo no YouTube, abriram aquele vídeo, colocaram ali o celular e o tablet aberto na cozinha e iam vendo o vídeo e colocando ali os ingredientes com a maior facilidade, assim como se elas sempre cozinhassem aquilo, como se já fossem... Elas simplesmente foram lá e fizeram. Eu fiquei espantada porque elas pegaram o vídeo e simplesmente foram lá e fizeram. E eu lembro que quando eu comecei a fazer as minhas primeiras receitas, eu primeiro pegava um caderno de receita e escrevia a receita nos mínimos detalhes. E tinha que entender cada coisinha, como é que é, qual é o momento do fermento, por quê. E até eu chegar a fazer aquela receita, demorava. E quantas vezes a gente ouve na internet, né, receitas, para quem gosta de cozinhar, passa no nosso Instagram tantos vídeos de receitas, e você sabe que se você não pegar aquela receita e fizer, você não terá bolo. Se tudo aquilo que estamos ouvindo aqui nessas manhãs nós não praticarmos, nós não teremos essa casa firmada sobre a rocha. Não basta ouvir uma receita, é preciso fazer para ter o bolo.
Não basta nós ouvirmos as palavras de Jesus, é preciso praticar para isso ter um resultado na nossa vida. A obediência nos protege. A gente pode lembrar de Noé. Noé, para mim, é um grande exemplo de obediência. E que exemplo! Eu não sei, eu acho que se eu ouvisse do Espírito Santo que eu preciso construir uma arca, eu não construiria. Mas Noé ouviu que ele precisava construir uma arca e obedeceu, sem entender, sem esperar, sem antes fazer um caderno de receita. Vamos lá, vamos escrever, vamos começar a planejar. Pois é, um dia eu preciso construir uma arca. Deus falou para mim construir uma arca. Um dia eu vou fazer isso. Quando sobrar um tempo, né, eu vou fazer a arca. E Noé não fez nada disso. Ele imediatamente obedeceu ao Senhor e começou a construir a arca. Você conhece a história, você sabe o que aconteceu. A chuva veio, que nem a história de Jesus. A chuva veio com ímpeto contra aquela arca. Se Noé não tivesse praticado, obedecido o que Deus falou, no momento da chuva ele ia dizer: ah, pois é, o Senhor me falou que ia chover. O Senhor me falou que eu deveria ter construído uma arca. Sim, eu ouvi a voz de Deus, eu recebi a revelação de Deus. E ele teria morrido na chuva com a revelação de Deus. O Senhor tem falado com você. Vai e faça logo o que o Senhor tem falado. Porque senão você vai morrer na chuva com a ideia. Foi por ter construído a arca que Noé se protegeu e protegeu a sua família da chuva. É praticando a palavra de Deus que nós protegemos a nossa casa. Podem vir as chuvas de repente. Pode vir as chuvas de repente. O cenário muda muito rápido na nossa vida. De repente tudo muda. E o que nos protege é a prática da palavra de Deus. O Alain escreveu: começar hoje para daqui 120 anos se cumprir. Foram 120 anos, né, Alain, que Noé demorou fazendo a arca. Se eu não estou enganada, é 120 anos que ele demorou. Ele 120 anos ficou obedecendo para quando chegar a chuva, ele estar protegido. A obediência nos protege. Provérbios 19:16 diz assim: o que guarda o mandamento, guarda sua alma, mas aquele que despreza os mandamentos, esse morre. Esse morre. Quanto mais nós crescemos no Senhor, mais nós entendemos os princípios e como eles nos protegem. Um bebê, ele obedece os pais para agradar os pais. Só para isso, um bebezinho, ele obedece os pais só para agradar os pais. Mas à medida que esse bebê vai crescendo e vai se tornando criança e vai tendo discernimento, ele entende que a obediência tem consequências, que a obediência protege ele. Quando o pai e a mãe falam, você tem que estudar, ele vai lá e estuda, ele obedece estudando, porque ele entende que se ele não obedecer, ele vai se dar mal nas provas. É isso que Jesus está ensinando aqui no final do Sermão do Monte. Causa e consequência. Uma casa que está sobre areia, a consequência é que ela vai ruir. Um cristão que só ouve a palavra de Deus e não pratica, ele vai desabar na sua vida. É a obediência, é a prática que nos protege. São dois caminhos que Jesus apresenta aqui, e a Bíblia em todo o tempo nos apresenta dois caminhos: bênção e maldição, vida e morte, luz e trevas. Escolhe, pois, a bênção, escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, a luz e escolhe a obediência. Amém. Com isso, Jesus encerra esse discurso tão lindo do Sermão do Monte, e a Bíblia fala que quando ele encerrou, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade. E eu fico pensando nessa multidão que ouviu Jesus, maravilhados com tudo que Jesus ensinou, maravilhados com tudo que ouviram. Eu fico pensando quantos desses saíram daquele lugar, não apenas maravilhados, tendo ouvido um bom discurso. Quantos deles saíram dali e foram e praticaram o que Jesus ensinou? Eu quero fazer parte da multidão maravilhada com os ensinamentos de Jesus e que pratica aquilo que ouviu. Você também quer? Você quer ouvir o que o Senhor tem falado e praticar? Então preste atenção nas pequenas coisas. Preste atenção nas pequenas coisas.
A arca de Noé podia ser só uma arca, mas salvou a vida dele e da sua família. O Espírito Santo está falando ao seu coração algo nesses dias. Faça, obedeça. Amém? Vamos orar? O grande segredo é viver o que já foi escrito e ouvido. Ontem nós estávamos no culto com o pastor Ivar Braz e ele orou conosco a oração do Pai Nosso, e essa oração também está no Sermão do Monte, Mateus 6, versículo 9. E a oração do Pai Nosso é uma oração linda e maravilhosa, não para ser repetida sem entendimento, mas para ser orada sabendo o que nós estamos orando, crendo no que nós estamos orando. Porque se eu não crer na oração do Pai Nosso, ela vai ser uma mera repetição, mas se eu crer na oração do Pai Nosso, ela vai mudar a minha vida. E eu quero começar hoje com você orando o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Senhor, assim como é a tua vontade nos céus, assim como a tua vontade se manifesta nos céus, manifesta a tua vontade também aqui na terra, nas nossas vidas. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se você tiver um motivo de oração, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar orando por isso. Pai, em nome de Jesus, nós começamos essa manhã de oração te chamando de Pai. Tu és o nosso Pai. Não somos órfãos, não estamos sozinhos. E assim como um filho obedece às instruções do seu pai, assim nós estamos aqui nessa manhã, não apenas para ouvir a tua voz e a tua instrução, mas para te deixar feliz com a nossa obediência. Acordamos às 6h07 para te obedecer, Senhor, porque queremos estar aqui nesse tempo de oração que tu mesmo nos chamasse para estar. Tu falou ao meu coração, Senhor, e eu obedeci, por isso estou aqui, Senhor, com atitudes práticas, colocando o despertador, acordando e estando aqui orando. Pai, tu tens nos dado instruções para a nossa vida. Tu tens falado com cada um dos meus irmãos e tens falado comigo. E nós queremos, Senhor, te obedecer em cada uma dessas instruções, aquilo que tu falas ao nosso coração. Queremos nos apressar para obedecer, ó Deus. Pai, tu és o nosso Pai e nós queremos te dizer que santificado seja o teu nome, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome, Senhor, seja adorado, que o teu nome, Jesus, que o teu nome seja proferido como autoridade nessa terra. Nos céus e na terra seja feita a tua vontade. Assim como é no céu, seja feito aqui na terra. Tu nos ensinaste, Senhor, a pedir o pão nosso de cada dia. E o pão representa as nossas necessidades. É por isso que nós queremos te apresentar os nossos pedidos nessa manhã. Nos achegamos a ti, Senhor Deus, com tantas coisas para te pedir, porque cremos que tu és aquele que supre as nossas necessidades. Cremos que tu és aquele que nos dá o pão. Cremos, Senhor, que tu és o nosso Pai que cuida de nós. Que assim como os pais aqui da terra sabem dar coisas boas aos seus filhos, muito mais tu darás àqueles que te pedirem. Tu não nos dará cobra, tu nos dará pão. Deus, nós clamamos a Ti nessa manhã pelas pessoas que estão enfermas. Eu continuo diante de Ti, clamando pela vida da irmã Neuza, Senhor. A irmã do seu Ademar. Pai, em nome de Jesus, visita ela no seu leito e na sua enfermidade. Manifesta a Tua glória no corpo físico dela, Senhor, e traz vida para o seu corpo espiritual. Pai, que a Tua presença, Senhor, venha tocar, Senhor, não apenas o seu corpo, mas a sua mente, o seu espírito e o seu coração. Que a Neuza tenha
uma experiência profunda com Jesus nesses dias, que ela venha te conhecer, Jesus, mais e mais, e que nesse conhecimento se manifeste também a cura da sua enfermidade. Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus dos milagres, Tu és o Deus do impossível. Tu és Jesus que andou sobre as águas, Tu és Deus que abriu o mar vermelho. Tu, Senhor, desafias a lei da gravidade, Tu desafias a medicina, porque Tu deste vidas aos cegos, destes visão aos cegos. Tu fizeste com que os surdos ouvissem, contrariando as leis naturais dessa terra, contrariando a medicina. Por isso não queremos, Pai, colocar os nossos olhos no diagnóstico médico da Neuza, Senhor, mas queremos, ó Deus, colocar os nossos olhos na Tua palavra, que é a verdade. Em nome de Jesus, eu abençoo a Neuza para que ela seja curada no corpo, na alma e no espírito. Vida espiritual no seu interior, uma vida emocional curada e um corpo restaurado para a glória do Senhor. Coloca uma pessoa, Senhor Deus, convertida do lado da Neuza, Senhor, para estar ministrando a palavra de Deus sobre a vida dela. Ela mora distante da minha cidade, mas eu te peço, Senhor, que alguém a visite com a palavra de Deus. Que alguém possa vir e tocar em seu corpo, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero orar também, Senhor, pela Janaína, que está com câncer de fígado no hospital. Pai, eu me junto com a Vanessa, que tem clamado pela Janaína, e te peço, Senhor, que Tu visites essa mulher nesse leito de morte, nesse desespero e nessa angústia que ela e a sua família vivem, Senhor. Só quem passou por um diagnóstico assim sabe o quão terrível é estar nessa situação onde nada mais na terra resolve, não existem remédios, não existem tratamentos. Não tem nada o que fazer, Senhor. Por não ter nada o que fazer, nós corremos para Ti nessa manhã, para clamar pela vida da Janaína e te pedir, Senhor, cura ela desse câncer no fígado. Visita, Senhor, com a Tua glória nesse hospital, Senhor. E restaura a esperança no coração dela, restaura a esperança na família dela, na irmã que está desesperada, ó Deus. Restaura a esperança, Pai. Aumenta a fé no coração delas, Pai, que elas possam olhar para Ti, Jesus, e em Ti receber tudo o que elas precisam nesse dia. Janaína, ser curada em nome de Jesus desse câncer, para a glória de Deus. Que o Espírito de vida te visite e te coloque de pé, para a glória do Senhor. Eu oro pelo Márcio, eu oro pela Vera, eu oro pela Letícia, eu oro, Senhor, pelos meus irmãos que estão enfermos. Te pedimos que hoje seja mais um dia para manifestar a Tua cura, ó Deus. Que eles possam hoje viver um dia para estar melhor do que ontem. E que amanhã eles estejam melhor do que hoje, Senhor. E que assim, de glória em glória, de fé em fé, a cada dia, se manifeste a cura do Senhor, a glória do Senhor. Toca em cada órgão, Senhor, em cada pulmão, em cada fígado, em cada coração, em cada visão, em tudo, Senhor, que estamos clamando aqui, ó Deus. Clamamos, manifesta a Tua cura para a glória do Teu nome, Senhor. Um dia te perguntaram por que aquele enfermo estava cego, se era porque seus pais pecaram, se é porque ele pecou, e tu disseste, Jesus, essa enfermidade é para que se manifeste a glória de Deus. Eu declaro sobre cada pessoa que está enferma, por cada pessoa pela qual nós estamos orando, que essa enfermidade será para se manifestar a glória de Deus. Se você conhece alguém que está enfermo, diga o nome dessa pessoa agora diante de Deus. Pai, escuta esses nomes que estão sendo colocados aqui nessa live de oração e visita, Senhor, essas pessoas na sua enfermidade. Talvez é um amigo ou uma amiga, talvez é apenas um conhecido, uma notícia que chegou até nós. Talvez é um familiar nosso e nós estamos sofrendo pela enfermidade do nosso familiar. Pai, escuta agora esses nomes que são citados diante de Ti, Senhor, e manifesta a Tua cura. Nós te pedimos em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar também nessa manhã por aqueles que estão desviados do caminho do Senhor. Eu oro por esse familiar, Senhor, que está desviado do caminho, que foi escrito aqui nos comentários. Nós não sabemos quem é, nós não sabemos o seu nome. Pai, mas nós nos juntamos com a nossa irmã em oração nessa manhã e te pedimos, visita, Senhor, a vida dessa pessoa com o Teu Espírito Santo e traz ele de volta ou ela de volta para os caminhos do Senhor.
que como um bom pastor tu possas falar com essa pessoa e ela possa ouvir a tua voz chamando de volta para o caminho, e que essa ovelha possa ser abraçada por ti e possa voltar para o aprisco e para o rebanho. Só tu podes trazer arrependimento, e nós te pedimos, Senhor, traz arrependimento sobre esse familiar que conhecia a palavra e está desviado. E cada irmão meu, Senhor, que está aqui comigo nessa live de oração, se você conhece alguém que está desviado do Senhor, que está afastado dos caminhos do Senhor, que não quer mais saber de Deus, que está sem fé e sem esperança, que está ateu, que você possa citar o nome dessa pessoa agora diante de Deus. Pai, nós citamos, Senhor, essas pessoas diante de Ti e Te pedimos a obra da transformação, a obra do retorno, a obra do arrependimento, porque só o arrependimento pode nos colocar de volta na presença do Senhor. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Senhor, essas pessoas que têm vivido caminhos longe da Tua vontade, que têm andado em caminhos tortuosos, em caminhos do mal, em caminhos do pecado, nós Te pedimos, traz arrependimento a esses corações, que hoje haja transformação de vida. Deus, nós queremos interceder pela nossa família. Não nos cansamos de orar pelos nossos familiares. São as pessoas que nós amamos. E é por isso que eu coloco diante de Ti a minha família, os meus irmãos colocam a família deles. Eu oro pelo meu pai Carlos Alberto, eu oro pela minha mãe Ing, eu oro pelo meu esposo Alain, eu oro pela minha filha Ana Carolina e pela minha filha Ana Clara. Eu oro pela minha sogra Rosa, eu oro pela minha irmã Ana Paula, pelo meu cunhado Aldair, Rafael e Lisa. Eu oro pelos meus sobrinhos, Lara, Lucas e Guto. Eu oro pelos meus primos. Eu oro pelos meus tios e tias. Eu oro pela minha família. Sim, Senhor, eu estou novamente diante de Ti nessa manhã batendo a porta. Eu chego na porta, Senhor, da oração e estou aqui batendo e Te pedindo, ó Deus, completa a Tua obra na casa de cada um dos meus familiares. Deus, aquele que precisa do renovo nessa manhã, que venha o renovo do Senhor. Aquele que precisa de paz, que receba a paz que excede todo o entendimento. Aquele que está enfermo, que seja curado. Aquele, Senhor, que conhece o Teu nome, que seja cheio do Espírito Santo. Pai, eu Te peço, Senhor, que a minha família não apenas seja uma família convertida, mas seja uma família cheia do Espírito Santo. Sim, ó Deus, eu Te peço que as minhas filhas possam anunciar o Evangelho de Cristo. Sim, ó Deus, eu Te peço, Senhor, que cada um dos meus familiares transbordem no conhecimento de Deus e nas experiências com Jesus, que tenham experiências profundas com o Senhor. Eu Te peço, Senhor, que a minha família venha a Te obedecer e praticar tudo aquilo que eles têm ouvido em casa. Quantas coisas as minhas filhas ouvem nessa casa, eu Te peço, Senhor, que elas se tornem praticantes do Evangelho e não apenas ouvintes. Senhor Deus, eu clamo por avivamentos na minha casa. Eu clamo, Senhor, para que dentro da minha casa não falte a oração, não falte o jejum, não falte o praticar boas obras. Que dentro da minha casa não falte a adoração e o louvor. Que dentro da minha casa não falte a presença de Deus. O fogo que queimava no altar todos os dias, que ele queime aqui na minha casa. Eu declaro que a minha casa é um lugar de adoração e louvor. Eu declaro que aqui na minha casa a presença do Senhor Deus habita. E eu Te peço, Espírito Santo, tenha liberdade dentro da minha casa e nos meus familiares, no coração de cada pessoa que foi citada diante de Ti aqui. Que Tu tenhas liberdade, Espírito Santo, para falar conosco e nos ensinar o caminho do Senhor. Queremos ouvir a Tua voz hoje, Espírito Santo, e queremos praticar. Queremos construir a nossa casa sobre a rocha, ó Deus. Queremos ser operosos praticantes, como nos ensinou Tiago. Nós queremos, Senhor, não apenas falar e não apenas ouvir, mas queremos obedecer a Tua palavra. Te pedimos perdão nessa manhã pela falta de obediência. Te pedimos perdão, Espírito Santo, quando Tu falou conosco e nós rejeitamos a Tua voz. Te pedimos perdão, Espírito Santo, quando ficamos ouvindo tantas pregações, tantas palavras, tantos ensinamentos e não colocamos eles em prática. Te pedimos perdão, ó Deus, pela desobediência. Te pedimos perdão pela falta de fé. Te pedimos perdão porque não acreditamos que és Tu quem fala conosco. Te pedimos perdão, Senhor, porque lemos a Bíblia e não tomamos ela como um princípio na nossa vida. Perdoa-nos, ó Deus, e lava o nosso coração nessa manhã
com o sangue do Cordeiro. Que sejamos limpos pelo rio que flui do trono de Deus, que as tuas águas passem em nós. E assim como tomamos banho para lavar o nosso corpo, que sejamos lavados no nosso interior pelas águas do teu Espírito Santo. Pai, muito obrigada por essa manhã. Obrigada por esse sábado, Senhor, por esse dia lindo que nasce sobre as nossas vidas. Nós queremos consagrar o nosso dia a Ti, Senhor, e Te pedir que tudo que nós fizermos possa glorificar o Teu nome. Nos protege, nos livra do mal. Nós clamamos, Senhor, o Salmo 91. O Salmo 91, nós queremos clamar sobre a nossa família. O Salmo 91, Senhor, não seja apenas um salmo aberto, Senhor, nas nossas Bíblias, mas que nós possamos viver o Salmo. Que Tu livres a nossa família do laço do passarinheiro, que Tu livres a nossa família da peste perniciosa. Livra-nos, Senhor, de doenças, de enfermidades. Livra-nos da peste, Senhor, que a enfermidade e a doença não chegue na nossa casa. Nós Te pedimos, Pai. Nos cobre com as Tuas penas. Pai, que nós não venhamos nos assustar e ter medo do terror noturno. Tira todo o medo do nosso coração nessa manhã. Que nós não venhamos nos assustar da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Senhor, não importa se é dia ou se é noite, tira a direita, nós não seremos atingidos. Nenhum mal nos sucederá e nem praga alguma chegará à nossa casa, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardarmos em todos os nossos caminhos. Que a nossa família seja protegida pelo Senhor. Nós Te pedimos, ó Pai. Proteção. Proteção quando estivermos nas estradas, proteção quando estivermos viajando, proteção sobre os nossos filhos quando eles estiverem longe de nós, Senhor. Nós dormimos, nós não podemos controlar a vida da nossa família, mas Tu és o Deus que não dorme. Eis que não dormita o guarda de Israel, diz a palavra do Senhor, que os Teus olhos estejam sobre a nossa família, nós Te pedimos no nome de Jesus. Oramos, Senhor, pelo nosso país, oramos pelo nosso estado, oramos, Senhor, pela nossa cidade e declaramos: o Brasil é do Senhor Jesus. Que também nesse sábado se cumpra a vontade do Senhor no nosso país. Que também nesse sábado o Teu Espírito Santo esteja fazendo coisas novas na nossa nação, na nossa cidade, na nossa vida e na nossa família. Coisas novas no Senhor queremos viver nesse dia, ó Deus. Nós nos rendemos a Ti, Pai. A Ti toda a honra, toda a glória. A Ti, Senhor, toda adoração e todo louvor. Tu és o nosso Deus e nós vamos ter um sábado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. O meu sábado abençoado será. Você pode dizer isso também? O meu sábado abençoado será. Mesmo que venham as tempestades, mesmo que venham os rios, mesmo que venham os ventos, a minha casa não vai desabar, porque está firmado sob a rocha que é Jesus e está firmado na prática da palavra de Deus. A minha casa não vai desabar. Amém? Amém. Que bom estar aqui com você nessa manhã. Amanhã, novamente, às 6h07, nós nos encontramos aqui para continuarmos a live de oração. Vamos ter mais 3 dias. E como eu falei para você no começo da live, vamos falar sobre 3 princípios bíblicos: dar esmola, orar e jejuar. E aí nós encerramos os nossos 21 dias de oração. Que tempo precioso! Feliz final de semana a todos junto ao nosso Pai. Amém, Ademar. Meu sábado será abençoado. Amém, Marlene. O meu também será abençoado. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até amanhã.